Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Cauê e aqui a gente fala do Sport Clube do Recife. O vídeo de hoje é uma análise de jogador, o mais novo volante que o Sport trouxe, Julián Fernandes, foi oficializado. Então, sem mais delongas, vamos conhecer como esse jogador atua. Primeiramente, é argentino e o Sport nessa temporada contando com alguns jogadores aí do continente. Tem 29 anos, 1,80 de altura e é destro. Julián Fernandes é ex-Newell's Old Boys, contratado até o final do ano sem opção de compra. Então o que mais me estranhou aqui é essa sem opção de compra, porque geralmente quando um time empresta um jogador ao outro time, esse jogador vem com um passe fixado, né? Porque se o jogador performar bem, o time que está com esse jogador atualmente tem a possibilidade de renovar o contrato, obviamente comprando esse jogador do time de origem. Mas dessa vez, Julián Fernandes veio para o Sport sem a opção de compra. Se o Sport quiser ficar com ele para a temporada seguinte, vai ter que negociar os termos aí com o Newell's Old Boys. É um volante com características mais defensivas do que ofensivas, então o Sport estava procurando um volante com um pouco mais de características defensivas desde janeiro. Já era para esse volante vir para o Sport desde o começo da temporada, um volante que Mariano Sosso cobrava, a gente sabia disso, um volante que com o técnico argentino precisava realizar funções importantes em campo com e sem a bola. Porque precisava auxiliar na saída de bola, né, na fase de construção, geralmente entrando entre os zagueiros, buscando um passe mais vertical nas entrelinhas ou nas diagonais, tanto pela direita como pela esquerda. E sem bola, esse volante deveria ser muito intenso nas transições defensivas, coisa que Felipe não é no Sport, e também quando o time tivesse montado em sua defesa. Então esse volante já era para vir desde o começo do ano e só veio agora. Porém, ainda assim consegue auxiliar muito na fase de construção. O que eu quero dizer com isso? Julián Fernandes é um jogador que ele, por mais características defensivas que ele tenha, ele consegue ter um passe vertical curto bom. Ele consegue procurar os jogadores, os companheiros nas entrelinhas dos adversários. Ele consegue dar um passe procurando o meia ou até um ponta quando esse ponta está posicionado entre as linhas do adversário, né? Geralmente entre um lateral direito ou um lateral esquerdo e os pontas por qualquer um dos lados. Então ele é um cara que ele consegue ajudar nessa fase de construção, mesmo sendo um cara mais defensivo. Possui bom passe curto, como eu falei agora, mas não tem um bom aproveitamento em passes longos ou diagonais. Em muitas oportunidades, sobretudo agora com o novo treinador do Sport, né, Pepa, ele precisa ser o elo entre a defesa e o meio, entre a defesa, né, os jogadores ali de defesa como os zagueiros e os meias, o segundo volante, um meia mais articulador. Então, com o Pepa, por exemplo, esse jogador precisa tanto dos passes curtos como dos passes longos, mas ao contrário dos passes curtos, que tem bom aproveitamento, Julián Fernandes não tem um bom desempenho nos passes longos e nem nas diagonais, que são passes longos mais específicos, buscando tanto os laterais como os pontas. Então é um jogador que na primeira fase de construção tende a ajudar nesses passes mais curtos, mas quando precisar dar uma inversão de bola, girar o corredor para o time balançar o adversário e encontrar a melhor oportunidade no espaço para atacar, ele não vai conseguir fazer isso. Isso é a primeira deficiência que eu identifiquei nele. Voltando agora para a parte defensiva do jogador, é um volante de perseguição aos jogadores ofensivos adversários. Para explicar, perseguição no futebol é quando um jogador, sobretudo de marcação, vai à caça dos jogadores opositores, né? Então tendem a cobrir o campo inteiro, grandes partes do campo ou partes menores. Julián Fernandes é um jogador caçador, digamos assim, entre aspas, e ele consegue perseguir os meias adversários, porém ele não consegue cobrir uma faixa muito grande de campo. E uma comparação que eu gosto muito de fazer, até porque a torcida do Sport conhece bem o jogador, é com o Charles. Charles, em 2019, era um jogador que estava em qualquer lugar do campo. A gente via o mapa de calor de Charles em 2019, ele basicamente estava da defesa do Sport até a defesa do adversário, perseguindo, marcando, roubando bolas, construindo, chegando à frente, fazendo gols. Então Charles era um jogador que caçava em vários lugares do campo. Fernandes, ele caça, mas caça em espaços mais reduzidos. Ele tende a caçar ali
no círculo central do jogo, à frente da área do Sport, no caso, onde ele vai defender mais, mas quando ele precisar cobrir laterais, ele vai ter um pouco mais de deficiência. Quando ele precisar subir a marcação, dar aquele gatilho de saltar a pressão, ele não vai conseguir fazer isso com maestria. Ele é um jogador até pesado e por isso que ele não consegue fazer essas perseguições longas. Na última temporada, por exemplo, segundo o SofaScore, no campeonato argentino, quando ele jogava pelo Lanús, ele teve uma média de 3,5 bolas roubadas por jogo. Então, dentro do limite dele, ele consegue roubar bolas. Ele consegue roubar bolas mais do que Felipe, Fabinho, Fábio Matheus e de outros volantes do elenco, mas numa faixa específica e curta de campo. Ele não consegue dar essas roubadas cobrindo muito o campo dentro do jogo. Apresenta dificuldades tanto em duelos no chão como em duelos aéreos. Ele não é um volante muito alto, não tem uma grande impulsão e no chão, quando ele precisa duelar no 1 contra o adversário, ele não consegue desarmar o adversário justamente porque ele é um cara mais pesado, ele não consegue cobrir o campo inteiro, então ele fica devendo um pouco fisicamente. E no alto, como eu já falei, ele não consegue ter uma boa impulsão. Fernandes é um jogador que depende muito do posicionamento para efetuar desarmes. Isso é uma característica muito presente no futebol dele, que eu percebi vendo ele jogar, e basicamente em todas essas roubadas de bola que ele efetua, é por conta do posicionamento dele. Ele é um cara, às vezes, que consegue até antever o movimento do adversário e roubar a bola. Então ele vai muito mais ali pelo senso de posicionamento dele do que pela capacidade física dele de dar um sprint e conseguir ganhar algum confronto. Tem uma intensidade razoável atuando sem a bola, então, como eu falei para vocês, ele não é um cara que vai ser intenso o tempo todo, ele é um jogador que ele consegue ter uma intensidade moderada. No Sport deverá atuar na saída de bola entrando entre os zagueiros, então ele vai recuar um pouco para tentar distribuir essa bola, mas eu prevejo ele distribuindo essa bola mais com passes curtos, sem tantas inversões, sem tantas diagonais, sem tantas bolas longas, procurando o jogador mais à frente, como um Gustavo Coutinho ou um Zé Roberto. Felipe, por exemplo, é mais técnico e mais completo com bola, mas em fases defensivas e em transições defensivas, o argentino pode ser mais útil. Então, vai ficar muito desequilibrado. Enquanto Felipe deixa muito a desejar nas transições defensivas e na parte defensiva, com bola ele agrega bastante no sentido de criar e construir. Já Fernandes é um marcador melhor, ele auxilia nas transições defensivas, mas com bola ele é muito mais limitado do que Felipe. Então vai depender muito do modelo de jogo de Pepa, que eu acho que vai privilegiar Felipe em relação ao argentino, porque eu acho que Felipe tende a dar mais contribuições de acordo com o treinador português do que Fernandes. E por último, eu creio que Fernandes poderá jogar jogos pontuais, momentos de jogos, mas acho Felipe o jogador que vai ser titular. E o Sport não trouxe esse volante inicial. A gente está gravando esse vídeo no dia 2 de setembro, a janela oficialmente vai acabar hoje e o Sport não trouxe esse volante como, por exemplo, um Luiz Oyama, um Neto Moura, que é forte na marcação e consegue gerar jogo construindo e criando lá na frente. O Sport tem um elenco em relação a volantes muito descompensado, muito desequilibrado. O ideal seria que juntasse todos esses jogadores no liquidificador e gerasse um novo jogador. Esse seria o volante ideal para o Sport na temporada. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta de vídeos como esse, aproveita para se inscrever aqui pelo Sport Tudo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes.